Olá, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula da IBD. Meu nome é Márcio Wexler, falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos hoje dar continuidade à lição da classe de jovens desse trimestre. A revista desse trimestre é essa aqui em minhas mãos, que tem como título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Hoje falaremos a respeito da lição de número 3, sobre o livro de Joel. O título é O Poder do Espírito Santo nos Últimos Dias. Vamos lá então, caro professor. Bom, a primeira sugestão que eu gostaria de deixar é para que você leia todo o livro de Joel antes de ministrar a sua aula. São apenas 3 capítulos e creio que isso seja fundamental para que a sua aula tenha bom êxito, certo? E ao ler esses 3 capítulos de Joel, veremos que se trata de uma profecia que ele fez e que ela abrange 4 mensagens centrais. Quais que são elas? Bom, primeiramente, a devastadora praga de gafanhotos que ele narra e mostra isso como um símbolo, né, da ira divina sobre o povo. A segunda mensagem seria a frutificação renovada de toda a terra. Claro, isso sob a condição de um arrependimento genuíno do povo. A terceira mensagem seria a respeito do dom do Espírito Santo, né, o derramamento do Espírito, né, que aconteceria nos últimos dias. E por fim, né, no capítulo 3 do livro, veremos ali a questão do julgamento final das nações inimigas de Israel. Vamos falar então um pouco sobre cada um desses assuntos. Percebemos ali no capítulo 1, que Joel, então, começa a narrar um evento histórico, justamente a praga dos gafanhotos, né, e toda a repercussão que isso acaba causando naquela terra. Ou seja, a devastação da terra, a seca, a fome, e percebemos assim que Joel, como eu já disse antes, né, ele usou isso, né, tratou isso como um símbolo da ira de Deus, né, sobre o povo, né. E por quê, né? Por que esse juízo divino, né? Por causa justamente da apatia espiritual, da indiferença religiosa do povo naquela época perante a Deus. Nós podemos perceber isso fazendo a leitura no capítulo 1 de Joel, nos versículos, por exemplo, né, o versículo 10a, quando ele diz, né, o campo está assolado e a terra triste. No 12b também, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. E no 13b também, que diz, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Então, só pela leitura, assim, resumindo esses versículos, aí nós podemos ver assim a grande devastação que houve, né, em Judá, por causa dessa praga de gafanhotos. Então o campo ficou assolado, né, as árvores do campo se secaram, a alegria dos homens murchou, né, e além disso ele comenta assim, né, que a oferta de manjares, né, as ofertas não foram mais trazidas a Deus, demonstrando assim realmente a apatia espiritual do povo. Ele fez pouco caso dessa situação, né? E na continuidade, né, desse texto, ali logo no versículo 14, vemos o que Joel fez então, né, por meio da sua profecia, né? Ele conclamou o povo para um grande despertamento. Diante dessa situação desfavorável que eles estavam fazendo, o que o profeta fez, o que um profeta deve fazer, é realmente conclamar o povo para um despertamento espiritual. Então vemos ali que ele fala no versículo 14, né? Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor.
Mais do que isso, no versículo seguinte nós vemos que ele alertou o povo quanto à assolação que ainda viria sobre a terra, ou seja, ele já estava falando, né, de uma nova assolação não decorrente da praga de gafanhotos, falaremos mais sobre isso mais adiante. E essa assolação viria caso o povo não se arrependesse perante o Senhor, não clamasse ao Senhor. Está ali no versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Percebemos aqui que ele fala da assolação vem de quem, né? Do Todo-Poderoso, ou seja, viria da parte de Deus. Seria sim um juízo divino. Bom, percebemos aqui que Joel estava falando, né? Quanto ao julgamento divino naquela época. Mas se lermos o capítulo 2 e o capítulo 3, vamos perceber que essa advertência valia também para tempos vindouros, né? Vamos ver isso agora adiante, então partimos para o capítulo 2, né? Ou seja, ao lermos então o capítulo 2, podemos perceber que Joel ele fez uso do simbolismo ali da devastação da praga do gafanhotos, dizendo que Israel passaria por uma devastação ainda maior, dessa vez por meio de um ataque militar de grandes proporções. Provavelmente, Joel estava se referindo ao ataque da Babilônia. Bom, e o que ele fez então ali, qual que foi a reação dele diante desse ataque, né, que estava por vir? Novamente, ele conclamou o povo para um arrependimento genuíno. Percebemos ali no capítulo 2, versículo 13, quando ele diz: "E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal." Percebemos quando ele diz, né, rasgue os vossos coração e não as vossas vestes, né? Ele está dizendo assim, olha, o arrependimento não é um arrependimento de aparência. Quando ele diz, não adianta rasgar as vestes, não é um arrependimento de aparência, um arrependimento exterior, mas sim era necessário que se rasgasse o coração. Ele estava falando de um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, profundo, por parte do povo de Deus. Bom, percebemos mais adiante ali no versículo 17 que Joel estendeu esse clamor não só ao povo, mas também aos sacerdotes, né, aos líderes da nação, líderes espirituais da nação. Lá ele diz no versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Ou seja, o Joel, o clamor que ele fez, não somente foi para o povo, mas também, né, pediu, né, aos sacerdotes, aos ministros do Senhor, que intercedessem pelo povo diante desse momento desfavorável, né, que a terra passaria. Bom, e continua então, depois disso, ele fala sobre os benefícios que o povo experimentaria se de fato se arrependessem. Aliás, já no versículo 13 ele já comenta, né? No versículo 13b ele diz, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Ele explica, né? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. E mais adiante, nós veremos então no versículo 18 em diante, ele fala sobre a primeira promessa, né? Para caso o povo se arrependesse genuinamente, a promessa da fartura. Podemos ver alguns versículos aqui, quero ler aqui o versículo 18 e 19a, dizem assim, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Né? Ou seja, né, se houvesse realmente um arrependimento genuíno, o Senhor teria zelo e se compadeceria da situação, né? E mais, ele diz, né? E o Senhor responderia ao povo. Dando continuidade aqui, que resposta seria essa de Deus para o povo? Vamos ler agora o 24 e o 25a, onde está escrito assim, e as eiras
se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No 26, e comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Então vejam que tremenda a promessa por parte de Deus, né? Se o povo se arrependesse, se clamasse ao Senhor, né? Ele traria novamente fartura para aquela terra, ele restituiria, né, os anos que foram perdidos, o que foi consumido pelo gafanhoto. Diz mais ali, né, que o povo comeria fartamente e louvaria o nome do Senhor, a alegria voltaria àquela terra. Bom, além disso, além da promessa da fartura, estamos falando de coisas materiais, ele também prometeu, ele fez então a partir do versículo 28 em diante, ele falou sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Creio então que nesse ponto nós chegamos, né, no ápice da nossa lição, que tem como título, né, o poder do Espírito Santo nos últimos dias, e vemos então ali que Joel profetiza que ele derramaria o Espírito de Deus, né, que Deus derramaria o seu Espírito sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Então temos assim esse trecho muito conhecido da Bíblia, que começa lá no versículo 28, eu vou ler o versículo 28 e o 32a, que dizem assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que bela promessa, não é mesmo, pessoal? Bom, sabemos, né, que o dia do Pentecostes, né, esse dia registrado lá em Atos capítulo 2, foi o cumprimento dessa profecia de Joel. Gostaria de ler aqui nesse mesmo sentido, o comentarista da lição, ele também fala sobre isso ali na página 22 da revista do professor, né? No item 3 ali, ele diz: o derramar do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal. Não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. Né? Isso está claro ali no versículo 28, ele cita todos esses ali, né? Vossos filhos, vossas filhas, velhos, jovens. No versículo 29, né? Servos, servas. E o comentarista complementa aqui, dizendo que os efeitos da efusão do Espírito são as profecias, sonhos e visões, cujo principal propósito é gerar a nossa edificação. E realmente, também vemos isso escrito ali na profecia de Joel, né? Ele fala sobre a profecia, fala sobre os sonhos, sobre as visões, né? Ou seja, Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito sobre a terra é justamente a distribuição dos dons espirituais. Bom, vamos adiante, então agora partimos para o capítulo 3 do livro, em que Joel fala, né, sobre a restauração de Israel e o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Bom, pela leitura desse capítulo 3, combinada com a leitura de outros textos escatológicos da palavra, podemos perceber que a profecia de Joel não valia apenas para aquela época, mas também ele estava falando já sobre a salvação, né? E o juízo divino no final dos tempos.
Podemos perceber claramente isso, né? Ao lermos, por exemplo, os versículos 17 a 19a. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão. E ali o versículo 20a, mas Judá será habitada para sempre. Então nós percebemos ali, né, como Deus faz a diferença, né, sobre o povo dele, sobre a terra dele, né, sobre Sião, Jerusalém e Judá também. Ele faz essa citação a Judá no versículo 20, né, e a diferença que será, né, com relação aos inimigos de Deus, aos inimigos do povo de Deus, ali quando ele cita no versículo 19, naquela época os inimigos eram, né, o Egito e Edom. Podemos ver então que a conclusão, né, da profecia de Joel nos ensina que, primeiro, os que permanecerem nos maus caminhos enfrentarão a ira divina. E segundo, por outro lado, os que se arrependerem e buscarem, clamarem ao Senhor, experimentarão suas bênçãos e terão, né, uma gloriosa eternidade com o Senhor. Por hoje era isso, prezado professor, prezada professora, essa foi a minha contribuição. Deixo aqui um grande abraço, desejando que vocês tenham uma excelente aula. Até mais!